Queria falar rapidinho com vocês sobre o Botafogo, né? Porque é impressionante as movimentações dos últimos dias, que obviamente são movimentações negativas pro botafoguense com relação à saída do Arthur Jorge. De novo, né? O Botafogo sofre com a saída de um treinador, óbvio que nesse caso com objetivos cumpridos, né? Ele entregou ao Botafogo um título brasileiro e um título de Libertadores. O Luiz Castro ele sai no meio do caminho e atrapalha todo um planejamento. Eu acho que foi fator crucial para a derrocada do Botafogo na temporada de 2023. Eu acho que o Arthur Jorge tem todo o direito e merece essa valorização, um descanso que para mim eu vejo como um grande descanso para treinadores e até para jogadores. Você ir para o futebol do Catar, da Arábia, dos Emirados Árabes, enfim, que você ganha muita grana, você tem menos jogos, você tem zero cobrança de torcida, óbvio que tem cobrança interna de resultados, mas é muito diferente, o dinheiro tá caindo lá, então foi uma decisão do Arthur Jorge. Mas a situação do Luiz Henrique, né, porque, cara, no primeiro momento ele manifestou ali o desejo, não, eu quero jogar no Lyon, porque tem essa coisa do Botafogo ser de um mesmo dono de outros clubes, e você fazer esse intercâmbio entre atletas. Uma hora o cara tá lá, outra hora você traz pra cá. Assim, é positivo? Talvez seja, mas em alguns momentos é negativo. E agora a possibilidade, a sinalização de venda do Luiz Henrique para a Inglaterra. E aí é uma questão que esse dinheiro é um dinheiro do Textor, né? É um dinheiro que ele investe e é um dinheiro que depois ele recebe vendendo esses jogadores. Vocês acham que o botafoguense, de alguma forma, ele está satisfeito em ser um clube barriga de aluguel? Do tipo assim, tudo bem, essa temporada foi o Luiz Henrique, ele veio, entregou títulos, foi embora, foi vendido, o Textor embolsa o dinheiro, ele vai investir em outros jogadores. Na próxima temporada vai ser fulano que o Textor vai investir, vai chegar aqui, ele vai pegar um jogador do Lyon, vai pegar um jogador lá do Crystal Palace e tudo mais. Tá tudo bem pro botafoguense, vocês acham, assumidamente, no caso em atitudes, ser esse clube barriga de aluguel? Porque tá muito claro, né? Tá muito claro. E talvez não tenha problema algum, desde que você entregue títulos. O time seja competitivo. Competitivo e entregue títulos. É um time que perde um pouco do sentido, como que eu posso dizer? A gente aqui tá acostumado a ver outro tipo de movimentação brasileiros, né? A gente não vê times comprando jogadores jovens, caros, como o Botafogo fez, e também não vê suas principais peças saindo com tanta facilidade, sem muita contestação, né? É uma coisa inédita, porque a gente tá vendo no futebol brasileiro essa dinâmica do Botafogo, e não vou dizer que não incomoda, mas que eu acho que no momento em que o Botafogo vive, se não tivesse ganhado os títulos, PDV, talvez a reação fosse outra. Com certeza seria outra. De agora, no final do ano, o Luiz Henrique vai embora, o Almada vai embora, outros jogadores não vão ficar, o Botafogo vai ser desmanchado pelo empresário que vai desistir do projeto. A mensagem seria outra que ele passaria. Mas depois de ter dado certo, conquistado o Brasileiro, conquistado a Libertadores, a tendência é que o torcedor fique tranquilo e confie, né, de olhos fechados no John Textor, que tem, sim, margem de manobra para montar. Ele pode desmontar esse time do Botafogo e montar tudo de novo se ele quiser. Exatamente. Ele consegue fazer isso. Então, o difícil é o encaixe, né? Porque nem sempre um bom time encaixa. Pois é, mas a ele gente já vê fez vários. Claro. Ele fez dois. O primeiro que ele fez era um time totalmente diferente do Totalmente 2023 diferente. pra E não 24. era pra ter dado o resultado que deu tão de cara. Pois é. É que é óbvio que foi decepcionante pro Botafoguense. Sim. Mas o Botafoguense não imaginava que o Botafogo fosse brigar pelo título em 23. E, cara, por muito pouco não ganhou o Campeonato Brasileiro. E foi um time que foi montado também em uma temporada, depois foi desmontado, montou outro, que de novo brigou por título, dessa vez conquistou. Então, a crença do torcedor hoje é de que o cara consegue sim montar outro time competitivo e que tem grana pra isso. Acho que vai ser a única exigência, que o time seja competitivo. Mas que é esquisito. Às vezes, é uma dinâmica que a gente nunca viu acontecer, né? Que nem o time do Galo esse ano, de 24. Eu achei que era um bom time, tanto que ele chega na final das no final das duas Copas. 24 não foi nem o elenco, cara. O Milito o técnico. O Scarpa de lateral, sabe? Sim. Cada invenção que ele fez. Não, e assim, eu achei que o Milito, quem perdeu a final da Libertadores, foi a decisão do treinador de não fazer nenhum tipo de alteração tática até no primeiro tempo. Porque o Botafogo tem uma alteração tática evidente e aí aos poucos consegue ir ganhando força. Acho que é isso, assim, o Galo tinha um bom time e não encaixou da maneira que foi esperado. O Botafogo
se encaixar, acho que não vai ter problemas com a torcida. E vai muito por aí, né? Eu, assim, se tem um momento pra fazer o que o Textor tá fazendo, é esse agora. Exatamente. Né? Exatamente. Ele entregou tudo pros caras. E, cara, esse é o preço que se paga. É um clube que tem um dono. O Botafogo passou quantos anos sem ganhar um título de grande expressão? Assim? Foram 20 anos, né? Muitos anos. 10, então, Mais de 20 anos. Mais 30 anos. 30 anos. 29, porque foi em 95 o título Pois é. brasileiro do Se o Textor Botafogo. tiver que dar uma segurada na grana esse ano, passar 2, 3 aninhos pra depois montar outro super time, talvez valha a pena, né? Talvez o Botafoguense não se incomode tanto. Que esse ano tem o Super Mundial, né? É, e aí esse ano é talvez importante. você olharia pra isso. Sim. E talvez seria até um motivo pro Arthur Jorge, por exemplo, continuar e o próprio Luiz Henrique também, né? Sim. Mas não é o caso. Não é Agora, o caso. falando um pouquinho do Arthur Jorge, impressiona um pouco como muitos treinadores vêm, ganham e vão embora na sequência. Eu só consigo Sim. pensar assim, no Vojvoda e no Abel, técnicos estrangeiros que venceram. O Vojvoda, eu coloco ele como venceu, porque assim, pro Fortaleza ser quarto colocado num Campeonato Brasileiro é vencer. Sim. Né? A gente, cada um. E que pode mais, né? E vencer, mas é a longo prazo, né? Sim, cada um dentro assim da sua proposta. E como os técnicos, eles não querem encarar esse desafio de seguir vencendo. E tá tudo bem, eles têm direito de não querer. O Arthur Jorge tem direito de falar, bom, deu, galera, brigadão, foi bom aqui, mas vamos lá. E aí, só exaltando esses treinadores que não são daqui, mas que resolveram a coragem que o Abel tem de ficar todos os anos. Ele já tá aqui há 4, esse é o primeiro que ele não ganha. E não teve problema, a gente viu que foi Ganhou, vamos né? pro próximo Ganhou a ano. questão. Falando assim de títulos grandes, mas claro que sim, o Palmeiras competiu o Campeonato Brasileiro até o finalzinho, até a última rodada tinha a chance de título, e essas coisas vão também fortalecendo um trabalho. O Flamengo não consegue segurar um treinador e eu torço agora para que nessa temporada o Felipe Luiz vá, né? Consiga O finalizar. Flamengo passou por uma coisa que o Botafogo pode passar agora. Quando saiu o Jorge Jesus, a gente viu o Flamengo sempre penando pra achar um substituto, né? E entre os substitutos sempre tinha a história, né? Será que agora ele volta? Será que agora ele volta? É verdade. E não voltou. Eu imagino que o Botafogo, caso não encontre uma solução de imediato, pode ficar nessa história. Pode ficar uma viúva do Arthur Jorge. Vocês Pode dizer acham assim. que o Botafoguense aceitaria o Luiz Castro de volta? Sim. Acho que Tranquilamente? O Botafoguense, cara, ele não... Tendo ali o mínimo de estrutura, acho que hoje em dia ele já tá muito feliz por ver. De tanta coisa que já passou o Botafoguense, eu acho que ele aceitaria numa boa. O Luiz Castro voltando, o que ia ser surpreendente, né? O Luiz Castro voltando a assumir o comando do Botafogo. Mas eu vi uma história do André Jardine, né? Uma possibilidade. O André Jardine como possibilidade no Botafogo. Eu acho um negócio mais arriscado, podemos dizer, porque o Jardine já teve trabalhos que não foram bem sucedidos no Brasil, mas hoje o cara tá voando. A gente dá pra dizer assim, o cara é tricampeão mexicano, com um campeonato de massa, que também com um time de massa que é o América do México. É uma possibilidade que eu acho muito interessante de ver o Jardine voltar a trabalhar no Brasil. É um nome que eu, como Botafogo, talvez não buscasse. Talvez como outro time que não tem tanta exigência hoje por títulos, fosse mais tranquilo. Mas é uma possibilidade, de qualquer forma, interessante aí a possibilidade do Jardine voltar ao Brasil para comandar o Botafogo.